Boa noite a todos presentes. Daremos prosseguimento às atividades previstas para o dia. Novamente, gostaria de estar agradecendo a presença de todos. Gostaria de estar convidando para compor essa mesa de abertura o vice-diretor Rodrigo Monteiro, do nosso Instituto de Ciências da Sociedade de Desenvolvimento Regional. O coordenador do programa de pós-graduação em Geografia, professor Edmilson Antônio Mota. A coordenadora do Programa de Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas, Vanusa da Silva Pereira Ney. E o coordenador do Projeto Atlas, professor Leandro Bruno dos Santos. Vou passar a fala na ordem aqui, que a mesa foi composta. Vou passar para o vice-diretor Rodrigo. Boa noite a todos e todas. Queria inicialmente agradecer o convite para a direção compor essa mesa aqui na cerimônia de abertura. Saudar a comissão organizadora do evento, aqui na pessoa do professor Leandro, professor Edmilson, os demais que fazem parte da comissão que organiza esse workshop, importantíssimo, que é um projeto de extensão. Dizer da importância desse evento do ato socioeconômico, sobretudo no contexto que a gente está, de reconhecimento, de reconstrução da Universidade Pública Brasileira, nesse ambiente agora já um pouco mais aliviado, um pouco menos tenso, com já a pandemia sob controle. Aliás, durante a pandemia o Atlas, eu mesmo seguia ali o Atlas justamente para ter um pouco da noção dos casos. Foi muito importante esse instrumento de extensão durante a própria pandemia, mostrando um pouco do andamento da Covid na região norte fluminense. Então, isso, é o quanto que esses eventos e essas ações, não só para a extensão, mas também para a nossa formação, são importantes para dialogar com as políticas públicas. Mais uma vez, em nome da direção, a professora Ana não pôde estar aqui por conta de um contratempo. Em nome da direção, dou as boas-vindas a vocês, que tenham uma excelente semana de muito trabalho, muitas trocas, muito diálogo na construção desse movimento importantíssimo para o UFCampus e para a região como um todo. Parabéns a todos e todas aqui mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Também quero parabenizar toda a equipe de organização desse evento, que envolve os professores que idealizaram, juntamente com o corpo docente e também com a comunidade, porque quando envolve extensão, envolve os extramuros da universidade, e a gente sabe o quão é difícil organizar um evento e executá-lo. Sobretudo trazer convidados, porque isso vai tecendo uma grande rede, e essa tessitura de produzir ciência nesse país é desafiador, mas olhando a programação desses dias de trabalho, a gente vê a qualidade das mesas, as propostas, e como bem o Rodrigo aqui colocou, como é importante o Atlas na produção de indicadores. Foi uma ferramenta acessível a partir das redes sociais durante a pandemia, e a gente percebe que há uma proposta dessa acessibilidade, ela permanecer via a página. O programa de pós-graduação em Geografia, a gente acompanha esse trabalho, e dizer que o programa sempre está aberto a apoiar, porque são professores do programa, do departamento, e desejar tudo de bom nesses dias de trabalho, porque eu sei que tem muito trabalho pela frente. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Cumprimento a mesa, professor Rodrigo, professor Edmilson e professor Leandro. Também cumprimento a professora Laura Long, que nos dá a alegria e a satisfação de tê-la com a gente aqui pela primeira vez na nossa casa. Na função de coordenadora do Programa de Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas, eu preciso falar da alegria de estar aqui, mas ainda mais também sendo professora que compõe o Atlas, e também aqui a comissão organizadora. Então é com muita alegria que a gente está aqui abrindo o segundo workshop, Atlas Socioeconômico do Norte Fluminense,
E eu também quero lembrar que o primeiro workshop aconteceu ainda na pandemia, de forma remota, né? Foi, né, um bravo evento, né, que a gente conseguiu fazer ainda de forma remota. E esse segundo workshop, né, não é diferente, continua, né, com o mesmo objetivo, que é estabelecer diálogos entre a academia e a gestão pública, mas também as instituições de pesquisa, não só da nossa cidade, mas também do nosso estado, né, e região. E nessa direção eu também quero, né, assim como o professor Edmilson, fala da importância do projeto Atlas, né, onde, além do trabalho de ensino e pesquisa com os estudantes, vem também nesse trabalho extensionista, uma performance, né, digamos assim, que a gente vem valorizando mais na universidade, né, e isso também nos alegra bastante. A extensão, até pouco tempo, era considerada, né, uma parte assim, das atividades da universidade, onde não se priorizava determinadas ações, né? E hoje a gente já tem aí na graduação a curricularização da extensão e também na pós-graduação. Então o Atlas, ele também, né, vem atendendo essas demandas, né? E especialmente as demandas da nossa sociedade, quando ele coloca à disposição dos gestores públicos, e vem sendo essa ferramenta, né, por meio de mapas, por meio de indicadores e também de análises, subsidiando os nossos gestores públicos a pensarem também e a formularem políticas públicas para o nosso município e nossa região. Então eu quero ressaltar aqui também a importância dos nossos convidados e convidadas. Nós tivemos uma manhã bastante profícua hoje, né? Recebemos aí professores, recebemos também o representante da gestão pública, das instituições do nosso estado, e ao longo da semana estaremos também com os demais convidados e convidadas. Finalizo agradecendo, né, de forma muito especial e parabenizando todos os professores do Projeto Atlas, em especial os estudantes, né? Em especial por quê? Porque a gente tem estudantes que na sua maioria são estudantes sem bolsa, né? Que de forma também aguerrida participam do Projeto Atlas. Então, nosso agradecimento muito especial a todos vocês. E aí eu termino, né, desejando também boas-vindas a todos e todas e um ótimo workshop para todos nós. Obrigada. Bom, boa noite a todos e todas. Também gostaria de saudar todos aqui presentes na mesa, na figura do vice-diretor Rodrigo, coordenador do programa de pós-graduação em Geografia, professor Edmilson, professora Vanusa, coordenadora do PPGDAP, e aproveito também para não só saudar, mas agradecer alunos, professores aqui presentes, né, alunos do nosso curso de Geografia e de outros cursos do nosso instituto, professores tanto do projeto quanto do nosso departamento e professores convidados aqui no nosso workshop. O workshop, como a gente colocou, tivemos um produto final, que foi um livro, né, no primeiro workshop, né, é um projeto, é uma iniciativa coletiva, né, que teve início aí 17, 18, mas que começou bem atrás, né? São experiências com colegas que hoje nós estamos aqui compartilhando um espaço, né? Professor Girardi, professor Oséias, que lá atrás, né, no Data Luta, no Conjuntura Prudente, no mapeamento da exclusão social, foram experiências que tivemos na nossa graduação, depois de pós-graduação na Unesp, que alimentaram esse desejo de, ao ingressar na universidade pública, né, como professores, pudéssemos também semear essas experiências. E felizmente aqui nesse instituto, essa semeadura, ela teve colegas que abraçaram essa iniciativa, né? Então nós começamos com um grupo pequeno e hoje já estamos aí com 8 professores. São 7 professores da Geografia, praticamente. A professora Vanusa é do Departamento de Economia, né? Então o grupo cresceu, sempre nesse projeto de ser um projeto coletivo, sem ser um projeto individual de um colega, um patrimônio ou algo assim. Então, por isso ele foi crescendo e foi inserindo diferentes alunos. Alunos que muitos hoje, inclusive, nos acompanham já dentro do próprio evento,
fizeram sua pós-graduação, fizeram seu mestrado e hoje estão compartilhando as mesas, né? Hoje de manhã um aluno de graduação e ao longo do evento teremos ainda uma aluna que já defendeu seu mestrado. Então, contextualizando um pouco o projeto, né, é um esforço coletivo de diferentes colegas de diferentes áreas que dialogam e que aprendem uns com os outros, né, oferecem aí ao longo do desenvolvimento do projeto suas habilidades, suas capacidades, seu tempo, seus laboratórios. São muitos laboratórios aqui envolvidos, né, são acho que 4 ou 5 laboratórios. E nessa nossa iniciativa, né, nós temos sempre buscado, né, internamente capacitação dos nossos alunos, um diálogo com a sociedade civil, um diálogo no sentido de ofertar esse ATRAS, não só como extensão, mas como projeto de inovação, com apoio aí da PROP PIBinova, e um esforço recente de articular com os setores da sociedade civil, né? Hoje no evento tivemos a Emater, mas também temos buscado outras instâncias e órgãos públicos. Queria já encerrar a minha fala, agradecer ao Instituto, né, na presença aqui do vice-diretor. Nós tivemos apoio financeiro da FAPERJ, mas também o apoio do próprio Instituto, não só com os cargos oficiais, mas também com recursos de última hora, e também ao PPGW, a quem eu passo o agradecimento direto aqui, né, aos 2 presentes na mesa, que também nos apoiaram financeiramente, né, nos echaram as manos, como se diz, os mexicanos, né, nos estenderam as mãos nos momentos mais difíceis do nosso evento. Aproveito esse momento também para dizer a todos aqui presentes que aproveitem o evento, né? Nós temos nos dedicado com muito empenho, digo aqui nós, os alunos principalmente e os professores, para oferecer e brindar-lhes, né, não só as mesas, mas os cursos de capacitação. Então aqueles que se inscreveram, aproveitem os cursos, procurem se programar, né, para fazer as oficinas. E um bom evento então a todos e todas. A palestra de abertura intitulada Maior Mudança Demográfica na História Moderna da Humanidade, Brasil e o Mundo, conduzida pela demógrafa Laura Lídia Rodrigues. Laura Lídia Rodrigues possui título equivalente de mestrado em Demografia pelo Centro Latino-Americano e Caribenho de Demografia, possui PhD em Demografia pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Atualmente é professora titular da UFMG e coordena o curso de PG em Demografia. Atua como professora e colaboradora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Possui experiência em análise e dinâmica demográfica, avaliação de dados, fecundidade, envelhecimento e saúde reprodutiva. Pesquisadora 1C da CNPq, presidente da Associação Latino-Americana, membro do Conselho Executivo, orientadora da tese ganhadora do Prêmio CAPES 2018 da área de Planejamento Urbano, Demografia e Desenvolvimento Regional, além de outras áreas de atuação. Gostaria de estar convidando para ela estar compondo essa mesa, né? É um imenso prazer tê-la aqui conosco. À vontade. Muito obrigada.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, aos estudantes, que entendo que para eles que esse evento que tanto esforço custa por organizar. Como vocês veem, tive uma boa parte da minha vida dedicada à universidade e o seu esforço que significa, né? E também falar que agradeço muitíssimo a honra de me convidar para abrir formalmente o workshop. E antes de começar, aliás, várias coisas antes de começar, também eu queria manifestar a alegria e dar os parabéns pelo projeto lindo que estão desenvolvendo, que é o do Atlas. Tem mais um problema? Tá bom. Bem, primeiro, minhas desculpas pelo título pomposo, né? O maior do mundo. Na verdade, esse maior do mundo eu aprendi a falar em português do Brasil, porque aqui tem o maior jogador do mundo, o maior todo, né? Então, e realmente eu acredito que eu, que já tenho várias dezenas de anos, e vocês, jovens que estão aqui, estão realmente experimentando uma das maiores transformações, aliás, várias, né? Transformação climática, transformação demográfica, que é o que eu vou falar, tá? Esse PowerPoint é meu endosso, já está anunciando o conteúdo, mas vou tratar um pouco desses temas, quais são as mudanças primeiro, e aí vou mostrar só alguns pontos que eu imagino que muitos de vocês já ouviram falar, né? Então é só para motivar, e depois um pouco justificar por que falar de demografia. Eu vou ser um pouco suspeita, porque como é a área onde trabalho, eu acho que muitas das coisas se explicam através do comportamento demográfico. Como falava com o Gustavo quando vínhamos, né? As mudanças o indivíduo não as faz o ser humano. Então, e a demografia ajuda muito a entender isso aí. E alguns cenários pela frente que temos, e basicamente essa vai ser minha apresentação. Eu estou esperando que tenha muitas perguntas. Eu não vou saber responder, né? Mas fazer as perguntas já é um motivo, e vocês que estão trabalhando, jovens que querem ser pesquisadores científicos, sabem que tendo a pergunta já tem o exame de qualificação aprovado. Não é verdade? A pergunta é a coisa mais importante numa pesquisa. Se você não sabe perguntar, não sabe o que pesquisar. Bem, então vamos lá. Quais são as mudanças? Próximo. A figurinha que vai aparecer aqui é uma evolução desde 1950, quando eu já estava no mundo. Olha como eu sou velha, né? E o momento. Então, entre os dois momentos, realmente é uma mudança, né? Eu não vou mais para trás, em primeiro lugar, porque não tem dados confiáveis. E em segundo lugar, porque mesmo não tendo dados confiáveis, a gente, pelas poucas evidências, sabe que nada mudou muito para trás. Então, é só a partir desse 1950, que graças ao movimento internacional nós temos uma boa base de dados, que as coisas começam a mudar lentamente. E o último gráfico, 2050, é daqui a 25 anos. 90% das pessoas que estão aqui estarão em 2050, acredito, né? E não vai mudar muito para lá. Então, a mudança está sendo agora. Todo mundo está fazendo contas aí. Né? E foi, né? Porque era um mundo, né? Relativamente pouco povoado. Foi ali que se deu o boom demográfico, e tanto foi um boom que, na minha época, né? Era a preocupação dos imperialistas. Na minha época, o discurso era esse, né? Os imperialistas estão preocupados com os comunistas.
Então, o mundo ia crescer, de qualquer jeito. E aí o interessante é que qualquer coisa que tivesse sido feita ia crescer. Porque, só um exemplo nesse momento. Hoje em dia, as pessoas estão preocupadas com o crescimento da África. Né? O que fazer, né? O que esperar do futuro, não o que fazer, o que esperar. A gente não tem muito para onde ir, porque o futuro da África já está presente. Então, o futuro da África vai ser as crianças que estão nascendo hoje lá nesse continente. E agora, e já vou adiantando as perguntas, né? Esse é o desafio, mas daqui para frente, os que estão aqui nesse momento estarão, só que com desafios diferentes. Então, se essa é a figura mundial, e já estou achando que esse foi a principal mudança, o seguinte, por favor, mostra o que aconteceu com o Brasil. Foi muito mais acentuado. Tá? E o Brasil não é um único caso. Foi quem começou com essa transformação, que estou chamando a maior do mundo, foi o sul da Ásia, né? Aquilo que a gente conhece como os tigres asiáticos. E vocês veem que, no caso do Brasil, que a gente é o que mais conhece, a mudança é inclusive até mais acentuada que a média. Né? Tínhamos esse formato de população com a base, com muitas crianças nascendo, né? Muitas entrando, e passados 75 anos, olha como estamos, com uma massa proporcionalmente maior do que aconteceu no resto do mundo. E 2050 é essa figura que está lá de novo. Muitos de vocês estarão nessa figura. Né? E 2025, daqui a um ano e meio, né? Vocês vejam como a base já não está sendo tão alimentada como era aqui. Né? Cada vez vocês jovens de novo estão tendo os filhos que as gerações anteriores tinham. Por que não estão tendo? Esse não é meu problema. Esse problema individual, problema dos economistas, problema dos que nos oferecem o futuro, né? Para você decidir se embarca ou não nessa empreitada, ter ou não ter filhos, mas isso é o que estamos tendo. Então, isso aqui é só para apontar que realmente eu estou vivendo essa mudança demográfica, os professores que são mais jovens do que eu estão vivendo essa mudança, e vocês jovens são os que vão ter que administrar essas mudanças. E Brasil próxima, não é, acho que tem aqui um exemplo do que é um dos mais acentuados. Esse aqui é o exemplo na Coreia, que ele foi muito parecido, só ligeiramente mais acentuado do que aconteceu com o Brasil. O Brasil era muito parecido à Coreia. A Coreia estava acabando de sair de uma guerra, por isso tem essas anomalias aqui, mas veja o que eles aprontam, né? 2025. E o interessante aqui, um pouco também já para sentir para onde aponta essa fala, é que nesse momento, né, se a gente fosse frio, puramente economista, puramente ver custo-benefício, esse país está no melhor dos mundos, porque não tem criança para sustentar, tem muito pouco, e a parte de cima, que é muito cara, né, que é a população idosa, ela não é tão preponderante, mas vai ser daqui a pouco. Né? E esse é o problema da China, e esse será o nosso problema daqui a pouco. Né? Só que, inclusive, eu mostrei essa figura, porque enquanto eu estava pensando o que conversar com vocês, encontrei uns estudos que já nos anos 80 falavam de um caminho de não retorno, que é a próxima figura, por favor, que só completa o que se pensa na Coreia, e a gente não vai estar muito distante disso. Né? Claro que 2100, para mim, obviamente não estarei, né? Não sei se tenho que ficar triste ou feliz, mas quem está se animando a ter crianças, essas crianças estarão em 2100 e terão que saber administrar
país onde eles estão. Tá? Então, esse é o primeiro fato a contestar. E em termos de volume, também é importante saber, bem, está crescendo, mas quando? A população, vocês devem ter escutado em algum momento, atingiu a marca dos 8 bilhões. Né? E isso foi em 2025, está ali a marca, mais ou menos. Vai continuar crescendo, o Brasil também vai continuar crescendo, mesmo que a gente tenha poucos filhos. E isso é um efeito inercial, né, da população. Tem gente em idade reprodutiva, vai ter crianças nascendo. Né? E, por outro lado, eu não gosto de me chamar idoso, mas estou nessa categoria, né? Os de maiores de 60 anos, que é a definição que usamos até agora, eles teimam em não morrer. Então o mundo vai demorar a diminuir. Né? E isso vai acontecer por lá de 2080, 90, está marcado por aí. E a linha vermelha é a taxa de crescimento. O mundo cresceu sempre a taxa de, na média, de 2,5%, 3%, e esse é um crescimento alto. Né? Depois começou a cair, porque caiu a fecundidade, o próximo gráfico vai mostrar isso, mas peraí, ali tem uma pequena disrupção da taxa de crescimento, obviamente, né? Que foi a desgraça da pandemia, e isso está registrado nas estatísticas e ficará para sempre, né? Esse foi o efeito pandêmico. E a seguinte é a figura do Brasil, que é muito parecida. Esse gráfico está estranhando. Ele é só para mostrar que para trás, né, provavelmente não teve mudanças, e nós estamos, a massa azul é a população, e ela era muito constante. Um geógrafo sabe muito bem disso, né? Que nada mudava. Tem aí as marquinhas da peste negra, se fala em português, né? Peste negra, enfim, dos vários incidentes, e bem na hora em que nós aparecemos nessa história, tem a mudança, né? Então, e esse gráfico foi feito nos anos 80, me parece. Então, eles já estavam vendo que teria essa explosão, e esse gráfico já está atrasado, incrivelmente, porque o mundo vai começar a diminuir, provavelmente, antes do que esse gráfico que está aqui atrás. Né? Então, era só para isso, para enfatizar que realmente estamos, né, e vocês jovens estão vivendo mais história da humanidade do que em outros momentos. A próxima é a que mostra o caso do Brasil. Avança, porque com os efeitos especiais que esse aqui tem, ali, muito parecido. Esse é o material, a do Brasil. O panorama é o mesmo, né? Só que a gente crescia a taxas muito mais altas. 3%, se não estou enganada, né? 3%. Era muito alto nos anos 50. Muito alto. E tem também a marquinha, essa cicatriz que vai quedar para sempre, muito mais acentuada no Brasil, porque em outros países, sem dúvida. E a curva verde é o crescimento nosso, né? Estamos por aí de 200 e poucos milhões, e essa curva de crescimento, já o zero, vai aparecer por aí dos anos 2040, 45, ou seja, daqui a 20 anos, a população brasileira já vai começar a diminuir em termos absolutos. Já estão diminuindo as crianças. Com o passar dos anos, realmente isso vai se sentir, e já, em algum momento, daqui a 15 anos, o Brasil vai começar a diminuir. Né? O próximo gráfico fala de que realmente quem tem a culpa dessa diminuição da população é a fecundidade, é o nosso comportamento, né, reprodutivo. Eu costumo perguntar para as pessoas que
olham para mim e dizem, tanto assim? Eu falo, sim, tanto assim. Eu posso perguntar, não vou perguntar aqui, porque estou muito longe dos estudantes, quantos filhos esses jovens por aí de 20 anos estão planejando ter? Quem está pensando em ter 4, que seja? Nenhum, né? Nenhum, né? Então, gente, as projeções são projeções. Acho que elas não estão erradas, porque se eu pergunto, tem uma mocinha que falou que tem 1, né? 2. Eu lhe pergunto, para eu fazer minha projeção, pensa nas suas filhas. Essas suas meninas, quantos filhos elas vão ter? A minha filha mais velha tem 12, ela já falou que ela não vai ter filho tão cedo, porque ela tem uma irmã de 6, aí ela falou que dá muito trabalho. Você acabou com a minha palestra. Não é? Né? Então, o nosso comportamento é o que está determinando isso. E claro que o nosso comportamento não é matemático, né? Ele tem muitos determinantes, muitos. Né? E vejam vocês então que realmente estamos, então eu quero justificar meu título, que no princípio parecia assim um título da imprensa sensacionalista, né? A maior mudança do mundo, é realmente a maior mudança. E Brasil foi um dos que mais contribuiu para isso. Brasil é um exemplo típico do que aconteceu nos países que hoje estão em desenvolvimento. Né? E aqui está a média, países mais desenvolvidos, e o Brasil como exemplo de que foi quem deu a cara por essa mudança. Bem, próximo. O próximo é um pouco para nos situarmos no crescimento da população. Onde está? Eu tinha mencionado a África no primeiro momento, para ilustrar, mas veja, essa aqui é a massa de população desde 1950, que era alguma coisa em torno de 2 bi, e hoje por aí deve estar a marca dos 8 bi em 2025. Né? A marca mais escura é a dos países desenvolvidos, ocupavam esse espaço, isso, números absolutos, né? E nunca cresceram muito. E nem vão crescer, provavelmente vai diminuir mais se é que não mudam de atitude. Né? Quem cresce muitíssimo são os países chamados, eu coloquei aqui, menos desenvolvidos, mas é muito feio falar que menos desenvolvidos, né? Então, eles estão em desenvolvimento, que é a nomenclatura das Nações Unidas. E a linha mais clara é a dos que se chamam desenvolvidos, vocês entendem, né? Os que têm muito mais necessidades nesse momento. E são os que vão crescer. E de novo, né? Não é que seja uma bola de cristal onde a gente, por interesses, diz se vai crescer, não. Quem vai produzir essas crianças já está crescendo. Né? Então, não tem muito por onde fugir, né? A não ser que de repente, coisa que nunca aconteceu, né? Eles decidam não procriar, coisa que realmente está fora de qualquer imaginação, mesmo que seja científica. Ok, seguinte, por que falar de demografia? Eu já acho que vou pular essa parte, porque falar de demografia é bem claro, né? Nós precisamos saber qual é o perfil que temos. Faço o seguinte, para a gente administrar as diversas esferas da vida. E aqui eu procurei com a inteligência artificial quais seriam os temas do Enem. E esses são os temas que apareceram. Né? Para listar qualquer um ali, mudanças climáticas, combate à violência de gênero, o marco temporal dos povos indígenas, infância, racismo, mulheres na política. Todos eles são temas que têm a ver com as mudanças na população. Se fosse todo estável, a gente não estaria se preocupando com o aumento do infarto nos jovens, que está começando a ser uma epidemia. E logo vem o tema central, que a inteligência artificial não acertou, né? Mas quase, né? Porque esses temas
estavam ali circulando na sociedade. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Que coisa mais complexa. Mas tudo isso tem essas mudanças demográficas no meio. Por que temos que nos preocupar com trabalho de cuidado? Porque a população está envelhecendo, porque o sistema não está preparado para oferecer cuidados a essa população que precisa de cuidados, porque quem está mais apta para fazer esse cuidado é a mulher, né? Que elas são tipo, não vou falar de desigualdade, mas é o papel que a mulher tem na sociedade. Ela que vai ter que cuidar a mãe, o pai idoso, né? Ele tem que trabalhar, que seja a mulher que cuide, né? E desigualdade de gênero. Então, desigualdade de gêneros, que é uma coisa que muitos podem falar que é ideológica, ou progressista, ou conservadora, essa desigualdade, ela está embutida nos problemas demográficos que temos. Tá? E isso acho que justifica por que a gente tem que saber por onde andam as mudanças demográficas. Vocês veem que estou defendendo aqui o mercado de trabalho dos demógrafos, né? Próximo, por favor. Bem, essas podem ser coisas mais ou menos abstratas, problemas que alguém tem que cuidar. Mas eu trouxe aqui outro exemplo que mostra bem isso que estou chamando de relações intergeracionais, que os demógrafos estão cansados de ver, que são as relações de dependência, né? Então, esse gráfico, ele me diz, o total é o contingente que depende da população que produz, aproximadamente. Tá? Então, essa linha vermelha é o nível de carga que quem está em idade de trabalhar tem que suportar, né? Seja em termos de cuidados para crianças, seja em termos de impostos para previdência social, seja gastos para custear exército, enfim, né? Essa é a carga que quem trabalha tem que suportar. Se a gente pensa em termos de gerações, a cor azul clara aqui, é a parte dedicada aos jovens, menos de 15 anos, por exemplo, né? que está estudando primária, educação básica, cuidados para a saúde básica, vacinas, etc. E a parte mais escura é a porção que tem que dedicar, em razão da composição da população, né? a dar suporte. Os países mais desenvolvidos, eles tinham uma carga de mais ou menos 60% para cada 100 trabalhadores, né? Alta, depois cai, né? E cai porque a carga azul cai. Mas, em compensação, olha como deslancha a massa mais escura. Países menos desenvolvidos têm a mesma evolução, né? Era muito alta no começo, claro, lá atrás com uma altíssima fecundidade. Vejam que a massa azul é bem elevada, né? Era tudo para todo o esforço da economia ia para as crianças, muito pouco para os de 60 anos e mais, até porque ninguém aguentava chegar lá, né? E depois vai mudar. E os menos desenvolvidos, muito menos desenvolvidos, seguem também. Porque, mal que bem, a humanidade está controlando a mortalidade. Então, em todos os níveis, as pessoas sobreviverão mais. E isso é condição do ser humano, não é? O princípio da vida é isso. Então, provavelmente, em todo o globo, a mortalidade será dominada. Em países mais que outros, mas dessa forma. E a próxima mostra o exemplo do Brasil. Mostra o mesmo gráfico em outras dimensões do que eu expliquei antes. A mudança foi mais acentuada no Brasil. Lá no começo, estou falando começo de 1950,
as pessoas que produziam recursos, elas tinham que dedicar esses recursos a 75%, né? Cada 100 trabalhadores tinha que apoiar 75% de dependentes, a maioria crianças. Igualzinho que os outros países. Com a diminuição violenta que nós tivemos da fecundidade, o Brasil é um exemplo claro, né? Caiu a carga, caiu muito rapidamente, e em função de vocês, jovens, porque eu também já entrei na onda, tive poucos filhos, né? Por isso que sou rica agora. Né? E essa carga vem caindo, porque principalmente a infância começou a diminuir em termos relativos primeiro e depois em termos absolutos. Porque hoje em dia o número de nascimentos até esse momento vem caindo. Já vai começar a estabilizar, né? Mas caiu muito. E aí podemos dar um respiro, porque está caindo. Mas aí que está o problema, porque se a gente acha que, então vamos gastar menos nas crianças, mentira, porque mais para frente olha a figura que vem, né? E de novo é uma projeção que tem muito pouco de adivinhação. Está aí a nossa coleguinha que disse que os filhos dela não vão ter filhos, né? Então tem muito pouco de adivinhação. E a gente vai, então, de novo, ter uma carga, e essa carga tão alta de novo, que vai se parecer ao que tinha em 1950, é desses jovens aqui. Por isso que temos que falar de demografia. O que vai ser da vida de vocês? Pronto, e só um exemplo que vai aparecer aqui, só para comparar o Brasil com os países desenvolvidos. Está aí a figurinha. Veja que é muito parecido, né? Só que a gente fez isso muito mais rápido. E lembre, França, Itália, são os dois que eu tenho visto ultimamente, ainda estão com brigas nas ruas, com protestos em razão da Previdência Social. Eles não resolveram os problemas deles ainda, e nós que estamos correndo nessa transformação, eu não sei o que vamos fazer. Eu, daqui a pouco, estarei. Espero que demore um pouco para ir embora, mas é um problema administrativo e eu sinto dor pelos meus filhos e meus netos, né? Porque eles vão sofrer. E voltando à coisa mais concreta também, né? O censo de 22 já nos mostra que não é uma coisa teórica que a Laura vem aqui para nos preocupar, para motivá-los para que façam doutorado em demografia, não. É porque tem esse aumento concreto, né? Olha o aumento, a linha verde, a barra verde é a que mostrou o aumento entre 2010 e 2022, entre um censo e outro. Mas que dobrou em algumas cidades, né? E esses 664 anos, que é o mais pesado, porque, claro, a pirâmide vai diminuindo, contribui com, em todos os casos, mais da metade, 50% de crescimento. E isso significa, por ano, $1.2 milhões, como está ali, se eu não errei nas contas, de novos idosos. E também estava conversando com o Gustavo no carro. O que significa isso? Significa que, se a gente pensa de novo, uma coisa bem mais prática do dia a dia. Ontem tinha, à noite, dois times jogando futebol, estádio cheio. Isso soma uns 100 mil, né? 100 mil pessoas assistindo os jogos. 2 estádios cheios. 2 estádios cheios, um pouco mais, surgem no Brasil a cada mês, para que o país comece a sustentar as necessidades deles. Cuidados, surgimento de doenças, aposentadoria, né? E, convenhamos, não é nada fácil, né? Tem contas que aguentem, né? E aqui eu estou pensando na aposentadoria como um dos problemas a resolver, né? Mas tem todos esses outros: cuidado, atenção, produção, tá? Seguindo.
prometo que essa daqui é o último conceito demográfico que vou colocar e aqui acabo, né? Tem uma razão de suporte, que é a razão que está lá em cima. População de 20 a 60 anos, 20 a 70 anos, com relação à população de, nesse caso, 70 anos e mais. E o que os entendidos chamam de razão de suporte potencial. Qual é a lógica disso? Porque meu ponto aqui é somente ver, já tem o censo de 2022, né? Então só tem informação demográfica, sexo e idade. Os economistas já vão ter parte deles e tudo mais, mas isso aqui já nos serve para ver como estamos. Essa razão de suporte me fala do potencial de pessoas que precisam cuidado, nesse caso 70 anos e mais, né? Elas precisam, mesmo que seja companhia, né? Uma pessoa de 70 anos, por definição, que mora sozinha, está em risco, né? Companhia, demanda por algum cuidado, doenças crônicas que sempre aparecem, e etc, etc. Renda, porque não trabalha mais, né? E os filhos, que seriam os potenciais cuidadores, estão mais ou menos nessa faixa, né? Entre, aqui eu coloquei 20 a 70 anos. Minha filha está nessa faixa, então ela é minha potencial cuidadora, né? E assim, e essa razão, então, que é muito grosseira, né? Me diz a quantas anda o mundo. E quando essa razão chega por aí de 5, né? Ou seja, de cada 5 pessoas que estão à disposição, tem que ter uma parte para aqueles de 70 anos e mais. E esses 5% que está aqui marcando, nos países que estão aqui, eles já estão nesse nível crítico, né? Que são Itália, França e a média dos países desenvolvidos. Eu mencionei Itália e França, né? Já está em um ponto crítico, onde muita gente precisa de atenção de qualquer tipo, seja formal ou informal, né? Tanto vai ser a filha solteira que vai se dedicar a cuidar dos pais, né? Que relações de gênero é sempre assim, né? Estou sendo aqui meio seletiva, mas e coloquei também aqui Cuba, que é um dos países mais velhos do continente, só para ver como eles andam, né? E Cuba fez, claro, por razões de imigração e tudo mais, teve, mas é isso. No próximo, isso está só para marcar a marca dos 2000. O próximo exemplo do Brasil, por favor, né? Veja a mudança do gráfico. E aqui coloquei a Coreia, que é sempre um caso que eu uso como referência. Brasil e Coreia servem de exemplo para ver como a sociedade tem que ter urgência de se adaptar às novas circunstâncias. Eles caem muito rápido e não vou falar por sorte, porque realmente isso vai acontecer, sim, vai acontecer só porque o Brasil começou mais tarde, mas essa marca dos 5, que é uma marca crítica, ela vai ser alcançada em 2040, 2050, daqui a 20 anos. Né? De novo, esses professores que estão aqui vão ter que ver quem vai cuidar deles. E não vai ter. É isso. E acho que esse aqui é o último indicador demográfico que estou utilizando. Casa de idosos, né? Quem vai pagar? Né? Próximo, por favor. Acho que esse aí marca, né? Onde estamos com 5% em 2050, 2030, mais ou menos. Né? Passa, por favor. Tá? E aqui eu fiz um exercício rápido, porque isso aqui pode ser muito abstrato. Eu só sei olhar a demografia e nunca saio do meu círculo. Né? Mas aí eu dei, próximo, por favor, dei uma olhada no Atlas e, para mim, pelo menos, é muito tranquilo ver como as dinâmicas demográficas se diferenciam. Né? E no Atlas eu vi, a primeira coisa que vi foi a razão de sexo dos municípios daqui da região. E tem alguns
a razão de sexo no total da população é alguma coisa em torno de perto de 100, né? E aqui, pronto, alguma coisa me chamou a atenção. Tem alguns que têm abaixo de 100, não é muito, mas é um indicador muito sólido que já chama a atenção, né? Não alerta, mas chama a atenção. E aqui tem os municípios com acima dessa razão, que é tão simples, mas que fala muito das coisas. Aí fui ver outro indicador, por favor, o seguinte, que fala de um pouco mais complexo, fala da esperança de vida e da composição dessa população que a gente tanto fala, né? E encontrei, me chamou a atenção, confesso que nunca tinha olhado com detalhe a área, a mesorregião, mas ali encontrei com que as áreas com menor esperança de vida, que seriam teoricamente então mais vulneráveis, né? São as que têm mais população idosa. E depois, claro, vamos ver quem são. Encontrei Macaé, encontrei o próprio Campos, e isso aí já me diz, não é problema, tem algumas características, alguns movimentos que devem ser migração, crescimento da população, né? E efetivamente é isso. Então, só a partir disso que eu, que não conhecia, comecei a ficar familiarizada com Atlas. O seguinte slide foi muito mais claro, porque ele mostra o crescimento da população, né? E ali a gente vê claramente que há uma dinâmica bem específica, bem específica. Já tínhamos visto lá atrás que uma taxa alta de crescimento é 2%. E aqui tem valores muito acima de 2, positivos e negativos. Então, é uma região, uma mesorregião que tem um dinamismo que vocês conhecem muito mais do que eu, quem sou eu para conhecer, né? Mas, então, essas taxas são para a década anterior. Aí eu fui ver as taxas com o censo de 2022 e essas taxas, elas me chamam muito a atenção porque o panorama mudou muito drasticamente e, claro, de novo, eu não sou da região, eu não sou economista, eu não sei o que está acontecendo na mesorregião, mas isso é um indicador do que está acontecendo, né? Como é que o crescimento entre 2010 e 2022, até ano passado, ele, comparado com a década anterior, diminuiu muitíssimo, muitíssimo, né? E um pouco conversado com o Gustavo também, está querendo saber se de 2020 para cá, né? Se bem que o censo já traz 2022, mas se continuam esses movimentos, alguns setores estão crescendo, outros não, isso já fica para estudo, né? Com o censo já está à disposição, mas ele me indica, então, que a mesorregião e Campos e Macaé estão dentro da mesma dinâmica do Brasil, né? Que se tem movimentos migratórios, eles são seletivos e eles têm esse comportamento que a gente está falando, né? São trabalhadores que provavelmente terão muitos poucos filhos, são pessoas que viverão muito tempo e que carregarão os gastos em termos de doenças crônicas, aposentadoria, etc, etc. E acho que por aqui termina, porque eu fui ver a composição da região e encontrei a próxima. Encontrei que ele é muito parecido com a média do Brasil, né? O Brasil de 2022, vocês já viram lá nos primeiros indicadores, né? Tem menos crianças, sem dúvida, está numa época de ouro, por assim dizer, porque a parte produtiva é a que é mais volumosa, né? E a parte gastativa ainda não está aparecendo, mas vai aparecer daqui a pouco, né? E se parece muito com a da mesorregião. Mesma coisa, né? Então, estamos conversando também dessas mudanças que anunciei no começo, né? E aqui é que surgem os questionamentos. Bem, essa época de ouro que eu estou chamando, que meus colegas chamam bônus demográfico, que o Carvalho chamava janela de oportunidades, será que foi aproveitada? Porque já
esses meus professores aqui que estão me acompanhando, daqui a pouco vão ser, né, vão pedir previdência social, vão ter pressão alta, vai ter diabetes e essas coisas todas. Já tem. Né? E os jovens que estão atrás vão ter que pagar. Né? Então, eu não sei se, primeiro, os jovens estão sendo super produtivos como para alimentar o Estado. E também se esse Estado está gastando bem esses recursos, que essa é outra questão que eu nem sei responder, nem espero que ninguém levante, porque aí vamos terminar com brigas e bandeiras lá na praça. Acho que o que vem aqui mais uma, já um pouco adiante, próxima, por favor, né? Perguntas e respostas, mas acho que principalmente desafios, porque perguntas vai ser sobre o que vem, e sobre o que vem a gente não vai ter muitas dúvidas. Próximo, só mais, o próximo slide é mais sobre pensamentos, né? O Brasil tem habitantes demais? É uma pergunta que sempre a gente se pergunta. Mas para quê? Menos para quê, né? É a pergunta do mundo também, né? E as outros itens que me cruzaram na cabeça aqui. Tudo que está acontecendo, inclusive as mudanças climáticas, elas afetam a toda a população. Mas afetam mais a quem? Né? O que fala o pessoal das tragédias é que o litoral no mundo vai sofrer muito. E que todo esse povo que está no litoral vai ter que entrar no continente. Quem são todo esse contingente de população? Né? E por aí vai. Né? Agora, nesse momento, é bastante fácil pronosticar quantos de nós teremos doenças crônicas para serem atendidas. Né? Sabemos, todos os dias escutamos notícias, por exemplo, agora que foi a campanha de luta contra o câncer da mama. Esse ano morrerão tantas pessoas de câncer. Gente, se já sabemos, qual é a importância? Não se faz nada, o que se faz para prevenir isso? E já sabemos quantas pessoas vão ter. Demografia e aqui epidemiologia está para isso. Né? Já sabemos qual vai ser a frequência, conhecemos o quadro epidemiológico. E nesse sentido sabemos qual vai ser a proporção de acidentes, a proporção de causas violentas, e etc. E isso, junto com a composição da população, nos dá muito conhecimento para administrar nossos problemas. Né? Tanto que, olha como é interessante entender a estrutura da população. Em São Paulo, agora não, mas a década passada, até antes da epidemia, se falou que estava diminuindo o número de causas violentas entre jovens. A rigor estava diminuindo, porque estava diminuindo a população em idade jovem. Que toda essa diminuição da fecundidade que teve nos anos 90, né, são os jovens de agora que não nasceram. Então tem menos população. E quem é mais afetado por causas violentas? Os jovens. Então se tem menos jovens, morrem menos. Mas vamos calcular então taxas realmente, como deve ser, ali você não vê diminuição. Né? Então a diminuição é razão da população. E agora vai aumentar, por exemplo, as mortes por neoplasias, etc. Não é porque o sistema seja descuidado, é porque vai ter mais idoso. Né? E isso, pelo menos, né, isso o sanitarista tem que saber. Né? E, pessoal, tenho aqui uma lista de perguntas, ali uma cola para vocês perguntarem às pessoas, porque eu não vou saber responder essas perguntas. Né?
Se há menos crianças, deve-se tirar recursos destinados à infância, que essa é uma reação típica, né? Ah, vamos tirar. Tá, vamos tirar. Mas essas poucas crianças que estão, olha o caso da Coreia, né? E que será o Brasil, se essas poucas crianças não são bem qualificadas, ao máximo, essas crianças não serão suficientemente produtivas para sustentar a parte mais velha, que é o caso do Brasil, eu acho, né? No momento em que estava diminuindo o número de nascimentos, em que podia se caprichar mais na formação dessas crianças hoje estão com 20, 25, 30 anos. Elas são produtivas como a Coreia? Não são, né? Então, por aí, esse vai ser meu lado pessimista, acho que desperdiçamos a oportunidade, né? E por aí vai. Gênero. O que tem a ver gênero, né? Bem, se a população tem que ser produtiva, toda, está faltando, porque a gente viu que não está nascendo tanta criança, vamos parar com a disparidade de gênero, vamos dar oportunidade igual homens e mulheres. Porque é necessário que a população que vai sustentar esses professores jovens aqui, não muito jovens, ela tem que estar bem qualificada para produzir, para sustentar, se é que a gente quer manter os privilégios previdenciários, que esse é outro problema, né? Que é um problema que eu acho que é de planilha, não é um problema ideológico, né? Enfim, acho que mais isso aqui não acaba nunca. Para mim, esse um pouco era o que resumia o problema, né? O que vem pelo mundo? O mundo, eu vejo que ele tem essas três características. Ele está envelhecendo, ele está encolhendo e, acima de tudo, a pior das nossas desgraças é que é desigual. Desigual em termos de gênero, em termos de consumo, em termos de distribuição de recursos. E isso é o que, se a humanidade não nos toca, como se fala coloquialmente, eu começo a acreditar que realmente estamos num ponto sem retorno. E tem professores que eu considero muito, né, que foram meus professores, que falam que realmente, se a gente se manter assim, claro, 300 a 400 anos, não vai ser agora, né? A humanidade tende a desaparecer. Desculpe que eu seja tão negativa, mas tem horas que eu acordo assim, meio pessimista, com todas as tragédias que aparecem. Agora, se acho que acaba, tem mais uma série de figurinhas aí que eu andei colocando, mais considerações, prometo que acho que essa é a última. Né? Eu que falei, há envelhecimento, é proporcional, individual. Eu não vejo, e quando eu digo eu, sou eu e toda a literatura que revisei, né? Ninguém acredita que a fecundidade vai ter reversão, que vamos voltar a ter 3, 4 filhos, nem obrigados. Né? A China está querendo brecar a política do filho único, aliás, já parou com isso, né? E liberou geral, mas a chinesinha não está nem aí. Né? E tem rumores, né? Pessoas que estão engajadas estão já sentindo que a pressão nas prefeituras, nas pequenas divisões administrativas, com metas para que as mulheres tenham filhos. E sendo um governo central, não sei o que pode acontecer, não me atrevo, não vou dar minha opinião, que isso aqui é público e gravado, né? Então, é isso, né? E o encolhimento também populacional, como falo, tudo indica que o país, o mundo vai começar a diminuir, o Brasil está nisso, vai começar a diminuir. E realmente o desafio principal é saber como administrar isso. De novo, desigual em termos de consumo, em termos de riquezas, em termos de desenvolvimento, em termos de gênero e por aí. Então, a saída
é difícil, mas estaria por aí. Eu não mencionei aqui, agora estou lembrando, estou vendo a cola lá, né? É isso que acabei de falar, né? A desigualdade. Acho que não tem mais, porque um detalhe que estou vendo ali na cola do slide é que eu não falei da migração, né? Primeiro temos todo o que é velhice, que é muito diferente, né? Temos o gênio ali, temos os pobres, temos as mulheres pobres, temos eu, e temos o outro problema que é o da migração, que, minha opinião, também que vai continuar aumentando, vai ser um problema administrativo, não um problema humano, mas administrativo. E agora sim, acabei. Muito obrigada. E agora, como eu falei no começo, né? Perguntas, eu não vou saber responder nenhuma, quem sou eu, mas acho que espero ter dado motivos para reflexão e motivação. Gustavo, espero que tenha sido isso que você esperava. Obrigada, professora, pelas colocações. Estaremos abrindo um momento de perguntas. Acho que a gente pode organizar 3 perguntas por blocos, né, para ela estar aqui, para a professora Laura Lídia estar respondendo. Aí, quem quiser, só levantar a mão, que eu vou organizando e passando o microfone para a professora estar esclarecendo. Algum inscrito? E tem mais demógrafo na sala, então eu só sim, eu não vou responder. Por favor. Professora, parabéns pela sua fala, né? Foi muita coisa, a gente pensa muito. Sou da área de saúde e assim, acompanho, né, a transição não apenas demográfica, mas transição epidemiológica, né, que aconteceu, e também nutricional. E foi muito rápido, né? Acho que não se esperava uma transição tão rápida. E sempre penso muito na nutricional e epidemiológica também que ocorreu, e como bem citada a questão das doenças crônicas, né, e ser um problema sério, não apenas para idosos, mas para jovens, né, e tem alguns dados que falam sobre a redução de vida de jovens, né, principalmente um jovem com 15 anos, de nem chegar a 50 anos se tiver uma doença crônica, né, câncer ou outra doença. E que estaria reduzindo muito essa população de jovens, né? E também já faço uma outra consideração com relação a gênero, porque a mulher, né, tão discutido no momento sobre esses cuidados com idosos, não vou dizer que seja uma carga, mas é mais uma atribuição que a mulher, quando nasce, já pensa, ou muitos, né, acredito que idosos acabavam tendo filhos para os cuidados, né? Então, isso é uma coisa que já muda, e vejo jovens muito despreocupados com isso, né? Falam em não ter filhos por vários outros motivos, sem sequer se preocupar se vão ser cuidados ou não. Vejo pelo meu filho, né? Diz que nem pensa em ter filho, talvez nem queira ter, e também tão pouco se preocupa se terá cuidados ou não, né? Isso é uma coisa também, uma mudança, acho muito, muito distinta, né, da atualidade. E queria saber assim, se realmente tem esse pessimismo, né, com relação. Eu também não sou muito otimista, mas tenho uma esperança, né? Acredito muito nessas mudanças que pode se ter, e até mesmo associados a programas, né? Coreia, claro que a gente não pode comparar o Brasil com a Coreia, mas até mesmo de distribuir, né, espaços na cidade para que tenha esses cuidados, como já ocorre, né? A Coreia está se preocupando com isso, né? De crianças estando junto com seus avós e tudo mais, que seria uma política pública muito interessante, né, para esses cuidados com idosos. Então, eu queria ver um pouco a sua perspectiva sobre isso. Professora, se você quiser responder a pergunta dela e eu posteriormente passar para outro, fica à vontade. Você já respondeu.
Olha, são situações concretas, né? Você, seu filho, é concreto, isso é inevitável. Né? É inevitável. O meu pai, ele, até os últimos dias da vida dele, ele falou, ainda bem que teve vários filhos, porque algum deles ia tomar conta de mim. Né? Agora, eu não espero que minha filha tome conta de mim, e ela não está nem no panorama dela que ela tem que cuidar de mim. Então, é uma mudança de atitudes. E se isso já é assim, a gente tem que enfrentar essa realidade. Né? Nada mais saudável do que isso, reconhecer as limitações e enfrentá-las. Né? A campanha da AIDS, por que foi vitoriosa no Brasil? Porque se reconheceu que tinha prática sexual extramarital, que tinha prática sexual dos vários tipos, se reconheceu e se lançou. Em outros lugares é um fracasso porque ninguém quer aceitar que tem relações fora de relações monogâmicas e companhia. Então, se a gente já sabe que vamos ter muitos idosos, tem muitos programas. Acontece que esses programas são iniciativas de pequenos grupos ou ONGs, e o que tem que, para que seja sucesso, tem que ser vontade política. Né? Então, os nossos políticos, isso aí que está sendo gravado, eu vou tampar assim, mas 5 bilhões para uma campanha eleitoral, onde podia ser dedicado a outro tipo de investimento, bem mais frutífero, né? Cidades amigáveis, cidades que tenham toda facilidade para que uma pessoa com alguma limitação solidez tenha acesso às coisas. Então, nós sabemos a realidade. Né? O problema é a vontade política que temos. E é difícil porque Coreia pode ser até um exemplo, não sei se é muito bom, mas uma estatística, não uma estatística, um evento que tenho visto várias vezes nos jornais, que acontece com idosos sozinhos no Japão. Alguns, né? Não estou falando de estatística, mas de notícias de jornal. O idoso que lá chegam aos 100 anos, eles roubam pequenos delitos para ser levados à prisão. Porque na prisão tem companhia, tem cuidado. Sem comentários. Né? Então, é um problema difícil. É um problema difícil. E eu acho que vontade política vai ser um dos principais mecanismos para consciência nossa também, né? De todos nós, de nos organizarmos publicamente, não individualmente. A saída nunca é individual. Boa noite, professora Laura. Parabéns pela palestra, interessantíssima. Eu sou o Eduardo, eu tenho 41 anos. E se eu tinha qualquer esperança de me aposentar um dia, a senhora acabou de acabar com ela. Bom, então eu estou até começando a pensar em parar de trabalhar já. Porque se eu não vou aposentar, eu vou ter que... vou antecipar a aposentadoria. Bom, mas eu olhando para... A minha pergunta tem relação com a economia política dessa transição e desse período que nós vamos enfrentar de uma sobrecarga para cuidar da população idosa, ou seja, que eu vou ser parte dessa população, né? E aí eu fico pensando, né, em quando a teoria marxista dizia que era necessário que o trabalhador fosse superexplorado para haver a revolução. E me parece que... E aí eu estou pensando aqui também, estava conversando aqui com o Oséias e tal, que em um país tão desigual e com tanta concentração de renda como o Brasil, me parece que esse crescimento no peso dos inativos para os ativos vai causar, não tem outro desfecho que não causar uma convulsão social. É uma catástrofe. Se nós mantivermos
o padrão de concentração econômica que nós temos hoje. Então, nesse cenário, eu queria saber se há, no meio da demografia, alguém que, ou a senhora mesma, que esteja pensando nas consequências políticas desse momento que nós vamos enfrentar, tanto para nosso sistema, o nosso modo de produção e divisão da riqueza, quanto para um inevitável movimento da sociedade para uma ruptura com o padrão de concentração da riqueza que nós temos no Brasil, de forma que uma maior divisão da riqueza seria uma gordura que nós teríamos para queimar e evitar um cenário ainda mais catastrófico. Então, a pergunta é no sentido de qual o cenário de economia política que vai gerar esse cenário demográfico. É isso. Eu não tenho resposta para isso. Nem um doutorado seria suficiente para responder a isso. É óbvio, né? Agora, um detalhe que não mencionei. Esses indicadores todos que incluem, por exemplo, a idade regular à aposentadoria, né? Que é 60, 65 anos, isso define a pessoa idosa ou incapaz como aquela a partir dessa idade. E uma coisa que a gente tem que ter em conta é que nós estamos adiando a velhice em termos fisiológicos, em termos humanos, diria, não em termos de idade. Né? Por quê? Porque a aposentadoria é uma espécie de seguro. Na hora que você não consiga trabalhar mais, você tem cobertura, seja do Estado, seja de qualquer mecanismo. Né? E, claro, tem pessoas que chegam nem aos 60 anos e estão totalmente exauridas. E não merecem, não é a palavra merecem. As pessoas têm que ser cuidadas, têm que ter cobertura. Do Estado ou de qualquer outro mecanismo. Né? Do Estado, essencialmente, se ele falha, deve ter. Mas tem outras pessoas que podem continuar sendo produtivas. E aqui eu vou me colocar como exemplo. Né? Eu tenho 75 anos, eu parei de trabalhar, eu abri um gasto para o Estado, porque tem uma vaga ali que vai ser ocupada, que vai receber salário, e eu vou continuar recebendo de vocês. Espero que durante bastante tempo. Né? Mas, então, essa é uma desigualdade. E a outra é essa que você fala, né? Com essa desigualdade socioeconômica que nós temos, isso é obsceno, para não falar outra palavra. Né? Essa desigualdade é a que é a nossa desgraça, mais do que em outros lugares. E a outra saída, sem querer entrar numa revolução, numa extinção de uma crise total, é investir de novo nas novas gerações para que sejam muito mais produtivas e que não sejam exploradas como estava no início da teoria marxista, né? até exaurir, para que tenha sobra de recursos. A educação, o investimento em tecnologia, porque um outro elemento que está ali, que a gente não sabe o que vai ser, é a inteligência artificial. Ela vai acabar com muitos empregos, e empregos da população jovem. O que vai ser dessa população? Então, uma das saídas, e é do Fundo Monetário Internacional, não é de um progressista, é essa política que o Suplicy sempre falava, né? da renda cidadã. Né? Todo mundo recebe uma renda cidadã, não o mínimo, mas uma renda decente. Por quê? Porque essa inteligência artificial ela vai eliminar muitos empregos e muita gente estará sem emprego nesse emprego tradicional. Então, uma saída, e isso significa voltar à política, é esse tipo de renda cidadã. Todos receberíamos. Olha que paraíso.
né? Mas desde que tenha justiça, que tenha igualdade. Né? Então, ali estamos entrando num campo que eu não domino, não vou me saber expressar, e você tem toda a razão de ter esse tipo de preocupação. Por isso eu pedi desculpas pelo meu pessimismo. Não tenho resposta. Tem jovens por aí falando? Boa noite a todos. Eu sou o professor Oséias. Em primeiro lugar, parabenizar a professora Laura pela sua palestra. Eu fiz o meu doutoramento também sobre essas questões de demografia e as doenças crônico-degenerativas, né, que foram cometendo a população, especialmente a partir dos anos 60, quando se inicia todo esse processo, como a professora bem explicou, né? Enfim, faz um tempo que eu precisamente não lido com essas questões, mas lembro de algumas coisas que os demógrafos insistiam muito desde a década de 80, 90, né? Que era o tal do bônus demográfico, né? Então se esperava muito, no mesmo sentido que a professora tem mencionado, de que os governos, na medida em que se vissem diante desse problema que estava, em princípio, para estourar lá em 2035, parece que cada ano isso foi sendo antecipado mais, né? Era exatamente a expectativa de que os governos pudessem, de alguma maneira, se organizar ou trabalhar no sentido de melhorar a qualificação das novas gerações, para aumentar a produtividade, nesse sentido, obviamente, a riqueza produzida, para que a gente tivesse melhores condições de cuidar dos nossos, em termos de recursos econômicos, né, a questão previdenciária é uma delas, inclusive, para que nós pudéssemos cuidar dessa geração que vai cada vez mais ter, essa geração que está tornando cada vez maior, né, vai se tornar cada vez mais dependente, né? E aí a gente tem uma série de dilemas em torno disso, né? Então, nós ficamos observando, né, durante os anos 2010, mesmo nos anos 2000 e, obviamente, até o período recente, na medida em que a gente tinha essa ocasião de tomar estratégias para aumentar essa produtividade, por exemplo, ampliar o investimento na formação dos nossos alunos, né? Está diminuindo o número de crianças, por exemplo, nas escolas. Uma das soluções, eu consigo investir mais nessas crianças, porque eu vou ter menos, aquele dilema, né? Os governos, quando veem que tem recurso, está diminuindo a quantidade de alunos, ao invés de pensar, não, agora consigo melhorar com mais professores por aluno, né, com mais investimento, melhora a formação. O que os governos fizeram, né? O governo do Estado de São Paulo foi o primeiro, inclusive, a começar a fazer esse processo, ao invés de ampliar a formação, melhorar a formação, o que eles fizeram, eles fecharam salas de aula, juntaram de novo e as salas ficaram abarrotadas, né? Então, a primeira pergunta que eu falaria, professora, assim, esse é só um ponto, obviamente, da questão, mas esse bônus demográfico, de tantos demógrafos falaram, a gente ainda consegue aproveitar um taquinho dele, porque já está ali, né, o fechamento da chamada janela de oportunidade do bônus demográfico. Então, eu perguntaria isso. E só para fechar, professora, me permite, outro comentário que é uma das questões que eu estou, enfim, trabalhando com alguns dos meus orientandos, tem a ver com uma lógica espacial também do processo de envelhecimento, né? E aí, quando a gente fala da lógica urbana do Brasil, né? As cidades de grande dinamismo econômico, né? Estava até falando com o professor Leandro em relação aos municípios aqui do norte fluminense, né? Que tem uma atratividade significativa por conta de suas características das atividades econômicas, tende essas áreas, ou mesmo as cidades mais centrais, cidades médias, por exemplo, a atrair população jovem, por conta, claro, das oportunidades econômicas. Então, me parece que há uma tendência de que, ainda que haja um processo de envelhecimento também nas cidades mais centrais, elas tendam a conservar ali uma certa população jovem em razão dessa atratividade que ela tem. Em contraposição, as cidades menores tendem a ter uma concentração cada vez maior de uma população idosa. Vocês têm isso no Atlas? E aí tem uma questão que é o que pega, né? Porque o recurso para tratar os problemas de saúde de uma população idosa não está, do ponto de vista espacial, onde essa população está. Que está nas pequenas cidades hoje, claro, tratar de neoplasia, de doenças crônicas é muito caro, né? E os recursos para tratar essas doenças normalmente são recursos que você não consegue deixar para digamos, não precisa ter escala de produção, para usar uma expressão da economia, né? Você precisa ter um certo uso de recursos para viabilizar o funcionamento e implantação, imagine, de uma ressonância magnética, né?
que lida com questões, enfim, relacionadas às doenças crônicas. Então, assim, tem uma questão espacial que eu me perguntar, até deixaria mais como uma provocação, não exatamente uma pergunta, né? Se os demógrafos, os colegas que pensam essa questão do envelhecimento, também têm pensado nessa dimensão espacial do problema. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Não tenho resposta. Até agora não respondi nenhuma pergunta, estou sincera, né? Isso demonstra a necessidade que tem a demografia de conversar com as outras disciplinas. Nesse sentido, a geografia é importantíssima para mapear, né, diagnóstico, e a epidemiologia também para fazer essa triangulação para melhor organizar essas demandas. E no caso das escolas foi bem claro, o governo de São Paulo, o anterior, já com Dória, ele tinha essa ideia de tem pouco menino, apaga essa escola, em vez de investir em professores, em qualidade, para isso, já estamos tarde. O que vamos fazer agora que estamos perdendo? Bom, investir em quem está agora, né? Os jovens que estão investem na permanência deles, há programas, acho que o programa sem querer fazer propaganda ao governo atual, mas tem uma política de permanência do menino na escola, para não abandono, para manter e para fazer que esse menino já está com 15 anos, já perdeu lá na infância, então vamos investir aqui agora para que seja produtivo, porque o outro bônus demográfico que viria a continuação seria uma população em idade de trabalhar um pouco mais velha e só por esse efeito demográfico um pouquinho mais de capacidade de poupança, coisa que não temos. Não se gerou poupança. Então, se eu já vejo que o primeiro bônus já está se perdendo porque vamos ter demanda de novo. E quem podia ter poupança, porque população em idade de trabalhar na média de 40, 45, 50 anos, já teria que ter capacidade de poupança. Não tem. Né? Então, é um outro segundo bônus que não se está aproveitando. Estamos tarde. Estamos tarde. E isso fica como reflexão. E aí aproveito também para mencionar de novo a interdisciplinariedade, né? Demografia sozinha, ela só aponta. Aí a solução é com vocês. Né? Todos os pensamentos políticos se juntam. Boa noite. Boa noite, professora. Obrigado pela sua palestra, foi maravilhosa. E aí eu fiquei pensando muitas coisas aqui também que eu já pensei já outras vezes. São mais provocações até para todo mundo aí. Coisas que eu já discuti com outras pessoas também. E como o professor Eduardo também mencionou, a organização tem que mudar. A concentração de renda, a concentração de terras, tudo isso aí são indicadores de alguma crise, né, que a gente está vivendo. E pensando nisso, né, que esse padrão de concentração de riqueza tem que mudar, para a gente mudar o futuro, né, mudar esse destino que a gente está prevendo, eu acredito que isso aí a gente vai ter que ter, por exemplo, um novo paradigma tecnológico, mas também que seja ecológico. No que eu estou falando? Eu estou dizendo no sentido de uma tecnologia que ela seja integrada com a natureza, ou a gente tenha mais afinidade com a natureza, e que a gente também não dependa tanto de recursos alheios, de interesses alheios, a gente se organize mais localmente, não que exclua essas possibilidades, mas que as relações locais elas têm que se fortalecer, a distribuição de terras e de renda também tem que acontecer. A economia, como ela é a riqueza, como o professor Eduardo falou também tem que ser revista, né? O que é riqueza? Por que a gente distribui ela da forma que a gente distribuiu ela? De quem que é o interesse disso? E aí, o professor Eduardo também falou e me suscitou isso, né? Que queimar essa concentração de riqueza que a gente tem hoje, essa gordura, também não resolveria, porque ela ia criar o depois. Como você disse, a poupança queimou. E aí? Mas o sistema não mudou, as ações não mudaram, as organizações não mudaram. Então, enquanto não muda o paradigma e a forma de visão das pessoas, também não vai mudar nada. Porque é só sambar no gelo, né?
E aí eu imagino isso, né? Uma nova proposta de organização da vida social baseada nessa distribuição menos desigual da terra e da tecnologia. Essa tecnologia é mais eficaz, menos custosa e mais fácil de acesso também, que eu acho que é essencial, porque, por exemplo, pensando no espaço rural, a gente vê que no espaço rural a fecundidade é mais alta, tem mais crianças no espaço rural, só que a qualidade de vida é muito baixa, né? Assim, comparado com uma pessoa que vive na cidade, a comodidade é mais baixa, né? A pessoa tem que ficar muito dependendo de cuidar da criança ali 100% do tempo, não tem as escolas também, enfim, tudo isso aí eu acho que tá conectado. E eu gosto muito de estudar sobre agroecologia, agrofloresta, que é uma tecnologia social, mas assim, é uma coisa que é ancestral também, e a gente não precisa necessariamente de uma população crescente para estar sobrevivendo, para passar pela nossa fase aqui na Terra. Mas é importante demais a gente se conectar com quem está aqui presente, né? Essas salas de concreto, elas não são naturais, elas são construídas, elas têm um propósito também, né? Como os mapas, eles também conversam, eles têm um texto, uma textualidade, o espaço também tem, tudo que está em volta de nós tem uma textualidade. Então isso é mais uma provocação mesmo. E eu pensei também na questão do crescimento sustentado, que o professor Jorge Natal já comentou, né? Em vez de sustentável, sustentado, que tenha formas de você manter o crescimento econômico, no caso, né? Mas aí também a gente tem que rever todos esses conceitos, talvez isso também caia por terra. Mas é isso. Obrigado. Obrigada também, nada comentário, vai nessa linha, né? A solução é a vontade política não é instantânea, vocês jovens são os que têm essa responsabilidade, né? Só uma observação, quando você diz no rural as pessoas também têm muitas crianças, é cada vez mais raro também. Cada vez mais raro, não é? Mas diferente da cidade, né? Ah, sim, mas a tendência vai ser essa. E com o avanço da comunicação, e uma coisa que inclusive estávamos conversando na hora do almoço, é esse avanço da comunicação, da informação, a inteligência artificial, tudo isso vai nos causar uma crise e tomara que daí saia uma solução. Tá bom? Os jovens saem daqui com uma enorme responsabilidade. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Tem mais um inscrito lá. Claro. Uma das grandes armadilhas que eu percebo muitas das vezes é a questão do país de renda média, né? Que o Brasil ele entrou nessa armadilha de país de renda média em que a gente não vê uma perspectiva tão grande de crescimento mesmo no boom demográfico. Mas será que efetivamente pode ser feito para que, além, por exemplo, da igualdade de gênero, que é uma coisa muito importante em relação a isso, outras medidas que podem ser eficazes para que haja uma manutenção maior da população, revertendo um pouco a situação de declínio populacional que vai ter mais para frente, que o governo pode fazer? Para estimular o crescimento da população, para que tenha uma taxa alta, eu não vejo caminho possível, né? Porque o comportamento reprodutivo está sempre determinado pelo contexto, pelo ambiente. Lá atrás era preciso ter muitos filhos, o máximo possível, por causa da alta mortalidade, por causa da necessidade de mão de obra. Bem mais recentemente, a política dos estados era pronatalista. Quanto mais habitantes, país mais poderoso. Hoje não é dia. Então, eu não vejo uma política que tenha sucesso, que tenha sido, que demonstre que consegue aumentar o número de filhos. Os poucos sucessos, digamos, eles são falsos. Por quê? Porque quando tem estímulo para ter filhos, é um estímulo que apenas desloca o momento de ter um filho.
né? Então a política é, vamos dar 2 anos aos casais de licença para que tenham um filho. O casal já tinha em mente ter só um, em algum momento da vida. Então ele vai ter agora, mas não vai ter mais, né? Então, até onde eu tenho observado, essas políticas não resultaram em aumento da população. E eu não sei dizer, também nem me corresponde, nem nunca vou refletir sobre isso, qual é o ótimo populacional. Não sei, e não sei se tem sentido isso. O que eu vejo mais é a palavra que eu utilizei sempre aqui, administrar a mudança. Tem menos população, mas como ela se organiza, né? E aqui eu também acho que sou dessa linha pessimista. No longo prazo 500 anos, a espécie humana tende a desaparecer. Pode ser que tenha outros regimes de estabilidade, etc., mas eu não vejo como aumento. Mesmo porque nos lugares que tem a fecundidade mais alta, no momento, eu não sei quando vai ser esse momento, mas no momento em que eles decidam controlar, porque vem urbanização, porque vem influência, porque a migração vai ser cada vez uma dimensão que cobre mais importância, né? Na hora que chegue o convencimento de que as mulheres não querem ter 6 ou 5 filhos como tem agora, mas muito menos, isso vai ser muito rápido. Por quê? Porque hoje em dia nós temos os mecanismos. Coisa que na América Latina, quando as mulheres decidiram diminuir a fecundidade, não tinha mecanismo. Tinha pílula que era muito ineficaz, tanto que no Brasil, como não tinha, as mulheres optaram por esterilização. Na minha época, ou seja, faz 3, 4 décadas, mulher que não queria ter filhos, esterilizava, né? Hoje em dia tem outros mecanismos que permitem várias opções. Então, já nem sei por que estava falando isso. Porque na hora que na África decida a diminuir, e eu não sei quando vai acontecer, mas em algum momento deve acontecer, porque, pelo que falei, né, pelas pressões mundiais, né, vai ter mais industrialização, vai ter deterioro do hábitat, e isso vai pressionar para ter menos filhos. Lamentavelmente. Na hora que isso aconteça, vai acontecer muito rápido, porque vai ter elementos, né? Contraceptivos, das mais diversas formas, de longo prazo, de médio prazo, etc, etc. Não sei se respondi, mas eu não vejo como estimular. No caso, você diz mais um fator cultural que se formou atualmente, né? Eu ia ajudar a Laura a responder e dizer para ele que eu acho muito pouco provável que algum Estado nacional, algum Estado local ou regional consiga implementar algum tipo de política que incentiva a mortalidade, a fecundidade de maneira sustentável, que dure algumas gerações. Eu acho praticamente impossível que isso aconteça. Nem Estados totalitários que decidam obrigar as pessoas a ter filhos vai funcionar. Tá? O que eu observo também, claro, uma observação um pouco de fora, é que em alguns países acontece até uma lógica bem perversa, na verdade, que eu acho que quem mora lá nem percebe muito isso acontecendo, mas quem está de fora assiste. A Europa, por exemplo, que é um país envelhecido, são países envelhecidos, recebem muito migrantes de países pobres. E, de certa maneira, esses migrantes é a população jovem que está meio que sustentando os europeus hoje. E a tendência é que essa população, tipo assim, detalhe, essa população que migrou dos países pobres e foi para a Europa, esvaziou o país de origem. Então parece que o problema, tem outros problemas ainda, tem outras camadas nessa história. São outros problemas, outras camadas que vão trazer. Era só para fazer uma... Obrigada, Gustavo. E complementando, né? Migração é uma solução já aceita pelos países desenvolvidos, mas o continente europeu não suporta tanta quantidade. Em alguma hora, se
isso aí não é bem orientado, vai causar sérios conflitos sociais. E o problema do alto crescimento na África, principalmente, que é onde está concentrado, não vai ser resolvido pela migração. A África é um continente muito grande. Vou perguntar novamente se vai ter mais algum inscrito, se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Vamos dando, né, como encerrada essa mesa. Gostaria de estar expressando meus agradecimentos em nome do corpo docente, discente dessa instituição, pela importantes contribuições, né, que a professora trouxe para a mesa de abertura do segundo workshop do Atlas, né, Socioeconômico Norte Fluminense. Gostaríamos também de estar entregando uma pequena lembrancinha para a professora. Muitíssimo obrigada pelo carinho, pela atenção que o time me deu para poder vir, confusão de mudança de datas e tudo mais. De novo, parabéns a todos pelo workshop. Fico muito feliz de poder ter ajudado um pouquinho a motivar essa juventude lá que está muito molenga. Pessoal, eu só gostaria de dar um aviso. Quem entrou e não recebeu o crachá, vê com as meninas ali no início, porque já foi providenciado. Também gostaria de deixar o convite para a mesa 2 de amanhã, Educação Ambiental e Conservação da Biodiversidade. Também da oficina Construção de Indicadores Sociais, primeiro dia é o professor Osés da Silva. Né? Fica aí o convite para todos. Tá bom? Vou Eu tinha mais força aí, ó, parei. Não, é só para mostrar, já que está aqui, né? Pode falar, professora. Então, já que está ali, foi uma encomenda que até Gustavo fez para a gente. Ele mostra as taxas de crescimento das regiões, tá? Norte, Nordeste, e não sei se todo mundo enxerga, mas o crescimento, eu já falei, né? Tá diminuindo, é verdade, mas aqui o efeito pandêmico. E os estados que mais sofreram, por exemplo, no Norte, Amazonas, lá no Sul, Centro-Oeste, Sul, aqueles estados que foram mais solidários com o governo que já se foi, são os que mais sofreram, né? Era só isso, gente. Muito obrigada, professora.